Olá, eu sou Lígia e esse é o Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Touro, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente no signo de Touro. Essa é uma leitura para a área romântica dos taurinos, para quem tá solteiro, para quem tá no relacionamento, independente da sua situação. Quem desejar uma leitura particular para saber melhor sobre a própria energia, alguma situação que está passando, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é ligiatarot.com. Peço que curtam, se inscrevam, compartilhem esse vídeo. Tô com uma meta de 500 inscritos e quando a gente chegar nesse número, eu vou fazer uma promoção com os inscritos, tá? Um sorteio de leitura. Vamos começar aqui com o Oráculo dos Anjos e Ancestrais. Veio a loba, liberte sua natureza selvagem. Tem um momento aqui bem intenso, bem instintivo para vocês. Vocês atendendo aos desejos. Vamos ver o que vem aqui com o oráculo Trabalha Sua Luz. Pleiades, missão dupla, canalizando e elevando a humanidade. Eu vou puxar mais uma. Profundo restabelecimento, descanso. Tem uma energia aqui de vocês vivendo realmente um momento bem intenso que vai demandar que vocês se cuidem. Eu acho que pode ter alguma questão afetiva que está desestabilizando vocês. E aí vocês precisam se cuidar, vocês precisam se recolher, porque isso pode estar afetando outras áreas da vida de vocês. Pode estar... Então, alguns aqui por causa de uma questão, né, na vida pessoal, estão tendo dificuldade para seguir, né, com os objetivos, com os desafios da vida profissional, da vida doméstica, da vida prática, das outras relações. Então, pede aqui para vocês tomarem um tempo para se restabelecer, se cuidar, se regenerar, né? Vamos ver aqui com... Deixa eu botar assim. Deixa eu ver aqui com o Tarô do Divino, como vai estar a energia de vocês nesse momento, como é que está a energia de vocês nesse momento na área romântica. É bom vocês lerem a leitura do mês de abril, tá? E do mês de maio também que vai sair, pra ver o que é que se relaciona com essa leitura aqui. Veio a Estrela. É um momento assim, vocês passaram por um momento intenso que mexeu muito com vocês e agora vocês estão numa recuperação, né? Num segundo momento. Naquela calmaria depois da tempestade. Assim, avaliando os estragos, buscando se fortalecer, se curar. É uma carta que fala também muito de fé. Vamos ver aqui com o tarô do Jardim da Bruxa. O que é que aconteceu aqui com esses taurinos? O mundo, realmente uma finalização com um aprendizado bem importante, bem significativo. Ó, Pagem de Paus e a Morte. Eu tava assistindo a leitura outro dia, eu vi uma pessoa falando assim, que a morte vem quando a gente não finaliza uma situação, a vida vem e finaliza pela gente. Mas eu não concordo muito com essa afirmação. Acho que é mais, assim, interpreto mais a carta da Torre dessa forma. A morte,
Eu sinto que é uma finalização que ela vem se dando ao longo do tempo. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tá num relacionamento e esse relacionamento vai se desgastando e as duas partes vão desistindo da relação, ou uma das partes. Então aquilo ali tá acabando aos pouquinhos, até que chega um ponto em que precisa só, assim, admitir que aquilo ali já acabou. Ou que uma fase terminou, né? Porque a morte num contexto de relacionamento, ela não fala só do fim do relacionamento. Ela fala do fim de uma dinâmica, de um fim de um ciclo. Então, às vezes, isso implica uma transformação naquele casal para que ele continue junto. E às vezes é realmente uma transformação que leva a uma separação, né? Porque o simbolismo da morte no tarô, eu diria que no mundo esotérico, no geral, assim, nos oráculos, até na astrologia, é nesse sentido de transformação, de renascimento. Até algumas cartas da morte trazem a borboleta, né, que é um símbolo de transformação. Então, existe uma transformação aqui, mas eu sinto que é de uma situação que já se finalizou. E eu sinto que os taurinos podem estar se dando conta disso agora, se dando conta de que essa transformação de fato é uma finalização agora. Eu sinto uma coisa aqui de um fogo meio destrutivo, porque, assim, na energia de passado, a gente tem cartas mais positivas do que na energia de futuro. Então, é como se vocês estivessem com uma ideia sobre a situação, uma visão sobre a situação, que ela não é tão condizente com a realidade, ou era um pouco incompleta. Então, chega um momento aqui que vocês começam a se preocupar. Tem uma coisa também, assim, de que às vezes na empolgação, a gente toma certas atitudes e depois a gente se arrepende. Então tem alguém aqui que pode ter entrado numa dinâmica triangular, né? Pode ter se envolvido de alguma maneira com uma terceira pessoa e agora tá meio arrependido. Tem muita imaturidade aqui, tem uma energia de pessoas muito movidas pelo desejo. E um desejo, assim, muito efêmero. Não é um desejo, assim, é um desejo muito superficial aqui, né? Não é E aí eu sinto que alguns deixaram pra trás uma rainha de paus. Uma pessoa que vocês gostavam e admiravam muito. Para outros, vocês estavam se vendo com essa energia muito poderosa, muito magnética. Como se vocês se sentissem essa rainha de paus. E aí agora é como se vocês se dessem conta de que vocês são esse pajem, não são essa rainha de paus. Tem uma diminuição, tem um retrocesso, assim, da energia. É como se aqui, nesse início, tivesse realmente uma grande intensidade, uma força muito grande que estava dominando vocês. Mas vocês se sentiam bem com isso, não era uma força que dominava e deixava vocês mal. Era uma coisa que vocês estavam assim, tipo, eu sou a maioral, eu sou a pessoa mais foda aqui. Eu escolho, eu faço o que eu quero, eu tenho quem eu quero. Talvez por isso você tenha entrado nessa dinâmica envolvendo mais de uma pessoa. E aí é como se esse fogo fosse abaixando e aí vem revelando, opa, mas peraí, o que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu aqui? Pra quem tá solteiro, eu já vejo uma coisa um pouco diferente. Assim, vocês ficando, conhecendo mais de uma pessoa, né? Vocês vêm de um encerramento, então os solteiros que eu tô falando aqui não estão solteiros há muito tempo. Estão solteiros há algum tempo, mas eu não diria que muito. E aí tem, assim, interessezinhos, contatinhos, às vezes já ficando com algumas pessoas. E vocês estavam se sentindo muito bem depois dessa finalização. Sendo que, talvez por esses contatinhos não estarem avançando muito, ou por
por ter batido uma carência, ou por você... Porque quando eu falo assim, por ter batido uma carência, se vocês estão num relacionamento e vocês estão acostumados a receber, né? A receber amor, receber afeto, né? Receber, nem que seja atenção. E aí acaba o relacionamento, você não tem mais aquilo. Se você não se nutre, se você não alimenta essa atenção, esse carinho, esse cuidado pra você mesmo, você vai começando a sentir uma carência muito grande. E aí isso pode levar mais ou menos tempo pra acontecer. Mas invariavelmente acontece. E essa carência vai deixando vocês... Vai trazendo uma negatividade, vai fazendo vocês ficarem meio aprisionados numa imagem sobre si mesmos. Mas é que isso também é uma certa imaturidade, sabe? Vocês têm que, assim, pra vocês se manterem nessa energia de rainha de paus, que é uma energia muito forte, muito poderosa, muito dona de si, muito autoconfiante, precisa de uma base forte. Eu tava falando da energia do fogo noutra leitura, e o fogo, ele precisa ser alimentado, né? Ele precisa de um combustível. Então, essa rainha, ela tem um combustível infinito, assim. Ela aprendeu a alimentar o próprio fogo, mas de uma maneira controlada, não de uma maneira que domina ela, né? Uma maneira muito poderosa. E essa é a inspiração dessa carta, né? Ela na sombra, ela acaba tendo esse lado às vezes, de uma vaidade excessiva, né? Do ego lá em cima, de uma arrogância também, né? De se achar mais do que os outros, mais merecedor, mais... Enfim, mais várias coisas. Não é uma competição, né? Enfim, vamos ver aqui com o tarô akáshico, que é que temos para os taurinos. De conselho. Em geral, aqui tem um conselho para transmutar essa energia, né? Buscar até rituais aqui que ajudem a transmutar essa energia, né? Uma forma simples de transmutar uma energia é a gente simplesmente... principalmente a energia mental, assim, né? A gente redirecionar o nosso pensamento. Então, se eu tô pensando coisas ruins, eu ir lá e fazer uma coisa boa por mim. Tô pensando algo ruim sobre mim, eu vou lá na mesma hora e faço uma coisa boa, penso uma coisa boa. Vem aqui o 8 de forças e o rei de pergaminhos. O 8 de forças vem falar também sobre essa intensidade, né? Essa situação aí que acontece, que traz, que abala, né? Essa finalização. Pronto. Fala aqui que essa situação, ela pode ter parecido inesperada, mas no fundo ela vinha se construindo. Então, assim, uma tempestade, ela não se forma de um minuto para o outro. As nuvens vão se formando, vão se carregando, e aí tem a tempestade. Tinha uma dificuldade de aceitar que algo aqui não estava legal, seja em você, no seu comportamento, dentro dessa relação. Tinha um desequilíbrio, né? De fato, a gente viu aqui. Para alguns, esse rei de pergaminhos é um novo interesse romântico, né? Alguém que aparece aí. Para outras, é essa pessoa... É alguma dessas pessoas com quem vocês estavam se envolvendo e da qual vocês se separaram, assim, né? Houve esse estremecimento aí. Para outros vai ser uma pessoa nova. Atenção para os signos de ar nessa energia. Esse rei de pergaminhos, ele também pode ser
alguém que te orienta, que te auxilia, pode ser um terapeuta, um profissional de saúde, porque essa carta do 8 de espadas é uma carta que fala da saúde bastante mental, né? Da mente, assim, como diz o meme, só Deus sabe como tá a mente do palhaço aqui. Então, assim, busquem ajuda profissional se vocês estão se sentindo muito mal, muito deprimidos. Mesmo que não estejam se sentindo tão mal. A gente tem essa ideia de que a gente só pode procurar profissional de saúde mental se a gente tiver, assim, no fundo do poço. E não é, né? Muitas vezes não. É aconselhável que a gente procure os profissionais de saúde mental para que a gente não chegue nesse ponto. Então, por exemplo, na saúde, em outras áreas da saúde, a gente tem muito essa linha preventiva. Então, a gente faz exame, a gente se consulta para saber se tem alguma coisa ali. Ou então, acontece alguma coisa, assim, que pode impactar a nossa saúde. Sei lá, você cai e bate a cabeça no chão. Você vai lá, faz um exame para ver os danos que essa queda pode ter causado na sua cabeça. E algumas situações da nossa vida são um pouco como uma queda dessa, né? Metafórica, mas afeta a saúde mental. Então, assim, é bom procurar profissionais que existem exatamente para isso, né? Para ajudar a gente a desenvolver ferramentas para lidar com as situações. Aqui tem uma energia de tipo assim, quando você tá bem, você tá muito bem. Agora, quando você não tá bem, assim, uma coisa muito de extremos. É a sombra de touro, né? É a energia intensa e um pouco extremista ali. Vamos ver aqui com o Ho'oponopono para finalizar. Deus te abençoe, eu te amo. Significa que eu te libero e te abençoo. Eu tenho amor por você, por tudo. O mundo é o que você pensa que é. Significa que seus pensamentos, crenças e verdades são criação sua. Se sofre, você criou o sofrimento. Se está feliz, você criou a felicidade. Observe o que deseja criar. As cartas, assim, não interpretem de forma tão literal. É num sentido de que a sua percepção sobre as coisas e a mentalidade que você constrói, o tipo de pensamento que você alimenta, é que definem como você vai se sentir naquela situação. Ou a intensidade daquele sentimento. Então, por exemplo, pessoas... Acho que vocês já devem ter observado isso, mas em geral, pessoas que têm crenças ligadas à ideia de outras vidas, de reencarnação e tal, elas tendem a lidar com a morte, por exemplo, de uma maneira mais leve, né? Porque ela entende que a jornada da pessoa não se encerra ali. Tem uma perda, tem uma dor, tem um sofrimento? Tem. Mas é diferente de outras culturas que não enxergam dessa forma, que enxergam a morte até como um castigo, como uma coisa assim muito negativa. Não que a morte seja exatamente positiva, né? Mas é uma finalização, como tantas outras que existem ao longo da existência, né? Para quem acredita na existência como um conceito mais amplo do que é essa encarnação, essa vida. Então é isso, cheguei num ponto mais filosófico aqui no final, mas espero que a leitura tenha ajudado. Quem desejar uma leitura particular para entender melhor essas questões, ter conselhos mais direcionados, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é ligiatarot.com. Peço que se inscrevam, curtam, compartilhem esse vídeo e até a próxima!